da pauta. Pela ordem, senhor presidente. E nós queremos, pela ordem, concluindo que a bancada do PT, né, da Federação PT, PCdoB, nós somos favoráveis, né, a derrubar do veto dos dois projetos, tanto em relação aos autistas, né, tanto em relação aos dentistas. Né, como foi chamado uma extra, né, inicialmente, né, para os dentistas, a segunda extra em relação aos autistas, nós somos contrários à inversão da pauta, mas somos favoráveis a derrubar do veto dos dois projetos. Pela ordem do nobre deputado Valdomiro. Senhor presidente, primeiro, para dizer que Vossa Excelência adiou aqui por 5 minutos, já se passaram mais de 15. Segundo, quando eu fiz uma intervenção para pedir uma questão de ordem a Vossa Excelência disse que era para eu esperar agora. Então, vou dizer o seguinte, agora a Assembleia é sem papel. Tudo bem, mas eu sou da Assembleia com papel nos 3 mandatos que eu ocupei aqui. Então, eu acho o seguinte, no mínimo, faça uma linha de WhatsApp especial para passar aqui a cópia dos projetos, dos vetos que vierem a ser votados, já que não tem papel, a minha assessoria hoje fez papel. Então, essa é a sugestão que eu queria fazer a Vossa Excelência. E, por favor, quando tiver uma questão de ordem desse deputado, ela será pertinente à questão que está sendo discutida. Muito obrigado, senhor presidente. Eu só tenho que agradecer Vossa Excelência pela sua simpatia, pela sua cordialidade, mas, como Vossa Excelência deixou de ser cordial comigo, eu precisava só dar essa lembrança aí a Vossa Excelência. Muito obrigado. O senhor terá toda a minha cordialidade sempre. É que tinha finalizado já a suspensão da sessão, né? Então, por isso que não deu tempo para fazer a sua questão de ordem. E com relação ao tempo, a gente, até 15 minutos a gente tem esse tempo, para que os líderes pudessem conversar. É importante o diálogo, peço, né, compreensão de Vossa Excelência, mas e a gente vai sempre respeitar a questão de ordem de todos os deputados. E, com relação ao papel, eu acho que, como a gente está no sem papel, o grupo de WhatsApp que Vossa Excelência sugeriu, o deputado Caio França, que é o líder, vai estar recebendo a pauta para passar, né, a sua assessoria também ter conhecimento. Isso é importante, até para o deputado saiba realmente a pauta, seja no papel, seja no sem papel, seja no WhatsApp, para que ele possa saber o assunto que está sendo debatido aqui na sessão. Então, Vossa Excelência tem toda a razão e tomaremos providências. Muito obrigado. Então, mais uma sugestão, senhor presidente. Quando Vossa Excelência suspender a sessão, suspenda até o término do acordo dos líderes. Senão a gente fica esperando 5 minutos, 10... Então, eu acho que sem tempo talvez seja mais interessante. Determina que a gente estipule um prazo, deputado Valdomiro. Mas põe 20 a gente pode estar sempre renovando os prazos assim que eles forem encerrados. Então, liga o microfone. Com a palavra, deputado Enio Tato. Senhor presidente, queria deixar bem claro aqui que estava sendo construído um acordo aqui entre todos os partidos da gente aprovar a derrubada dos 2 vetos, dos dentistas, né, da categoria, e do autismo. Estava tudo correndo bem. De repente, foi pedido uma mudança na ordem da votação. Também não teria problema nenhum, já que ninguém ia obstruir, apenas alguns partidos, e eu da oposição também, ia encaminhar. Aonde aconteceu o problema aqui, para deixar bem claro para todo mundo? Foi quando entrou em jogo aqui o líder do governo, ou seja, a mando do governo, porque não concorda com a derrubada do veto dos dentistas. Então, eu acho que vale a pena, pessoal, a gente talvez pedir mais uma suspensão e a gente se acertar. Não é possível que 2 vetos, que têm unanimidade, e o governo chega aqui e aceita um e não aceita o outro. E orienta que vai ser pedido verificação de presença. Aí não dá para ter acordo. Então, a bancada do PT, como foi colocado aqui pelo líder Marcolino, e da oposição também, todos os partidos da oposição, concorda em derrubar os 2 vetos, sem obstrução. Quem está com a palavra agora para viabilizar isso ou não é o governo, é o líder do governo. Era isso, senhor presidente. Pela ordem, presidente. Uma breve comunicação, presidente. Deputado Gil Diniz. Presidente, só para novamente restabelecer a verdade nesse plenário. Até 10 minutos, o PT iria usar todo o tempo de discussão e de encaminhamento. Eles nos avisaram e nós tentamos aqui, antes de começar a sessão extraordinária, a demovê-los da discussão e dos encaminhamentos. Mas
bateram pé, disseram que queriam a sexta CPI, e isso, aquilo, e não aceitaram em momento nenhum o acordo que nós propomos. Foram intransigentes. Essa discussão Qual aqui é o agora acordo, tem Gil? a digital do Partido dos Trabalhadores, porque o entendimento foi mudado aqui, graças à indicação que eles Qual é o fizeram acordo? de obstrução. Agora eles querem impor a nós o que eles exigem. Eles querem exigir o bem e o mal, o sim e o não. Eles querem que a situação obedeçam à boa e à má vontade deles. Não é assim que funciona. Eles avisaram no colégio de líderes hoje que eles iam discutir toda a matéria, que eles iam obstruir toda a matéria. Aí nós nos reunimos aqui, fazemos um entendimento, verificamos que não há possibilidade de 25 deputados discutirem por 25 minutos um veto. Aí agora eles mudam o entendimento e querem que seja goela abaixo, que nós aceitemos a bel prazer. Não é dessa maneira que funciona. Agora eles querem mudar o entendimento que eles teriam aqui, presidente. Então, não é assim que funciona. Não é assim que a banda toca. A minoria não vai mandar na maioria. A casa que tem regra, a casa que tem lideranças que querem aqui discutir e debater. Eles não vão fazer birrinha aqui em plenário e impor à maioria o que eles querem pautar. E no momento, presidente, que eles querem pautar, essa é a realidade. Eles vão ficar com a narrativa deles aqui, mas a realidade é essa. Fizeram birra no colégio de líderes, fizeram birra aqui no plenário e agora querem nos impor o que eles querem nesse momento, presidente. Obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem do deputado Tonilo Barba. Bom, primeiro, eu acho que o deputado Gil Diniz tinha que se informar com seus líderes do seu partido que estava no colégio de líderes. No colégio de líderes, o deputado Marcolino diz o seguinte: nesse momento aqui no colégio de líderes, e o presidente é testemunha disso, nós vamos obstruir e pode até haver verificação. Mas nós não vamos reunir nossa bancada às 14 horas e vamos definir isso na bancada. E viemos para cá, todo mundo nos inscrevemos, e e chamamos aqui, pedimos a suspensão dos trabalhos por 5 minutos para anunciar e fazer um acordo com todos os líderes aqui presentes, homens e mulheres. E estava aqui nascendo um acordo que ia ser firmado, o acordo. De repente, nos causou muita estranheza que chegou o quarto secretário e o líder do governo, que implorou muito, o deputado Jorge Wilson, no colégio de líderes, fez 3 intervenções apelando que nós não obstruíssemos. Primeiro, deixa claro que nós somos favoráveis aos 2 projetos. Toda a nossa bancada está escrita favorável ao projeto. Está escrito. E o nosso líder veio aqui e retirou todas as inscrições. Está retirada as inscrições, anunciado pelo líder aqui. Mas o deputado Gil Diniz está se comportando, Gil, lamentável. Você disse que, como você era agora da base governista, que você ia se comportar diferente de quem governou essa casa por mais de 30 anos. Você é cópia fiel, extrato real do PSDB, do João Dória. Do João Dória. É isso que você está fazendo aqui, nesse momento. Porque você não disse... Você falou... Qual é o acordo que você quer fazer, deputado questão Diniz? de ordem, senhor presidente. Qual é o acordo que você quer fazer? Qual é o acordo que você quer fazer? Presidente, uma Qual é questão o de acordo? ordem. Tonilo Barba, para finalizar, está na comunicação. Obrigado, Com a presidente. palavra, deputado... Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, deputado Gilmacir Santos. Senhor presidente, pelo que eu entendi, Vossa Excelência convocou às 2 horas e... às 14 horas e 30 minutos, quando Vossa Excelência convocou a extraordinária, Vossa Excelência convocou, chamando os 2 projetos, 2 vetos. Item 1 seria o veto número 34, de 2018, do governador, ex-governador Márcio França. É isso, presidente? E, em seguida, assim terminando, seria o segundo veto, o segundo item, o veto do projeto de lei 665, de 2020, do nobre deputado Paulo Correia Júnior. Pelo que eu entendi, essa seria a ordem natural que Vossa Excelência convocou. Porém, há sobre a mesa, pelo que eu entendi, um pedido de inversão de pauta. Que essa inversão teria que ser votada aqui por acordo ou verificação. Existe, então, um pedido de inversão de pauta para que o projeto 665 passe, então, a figurar
o primeiro da lista, da ordem do dia, é isso, presidente? Isso, caso seja aprovado pelo plenário, é a inversão. Aí ele passaria a ser o item número 1. Vossa Excelência colocará para votação em plenário essa inversão? Sim, já li o requerimento, já está startado para ser votado esse requerimento. Porém, só uma possibilidade. Se o plenário aceitar e o líder do PSD que propôs, Paulo Correia, pedir a retirada da inversão. Obrigado, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, nobre deputada, professora Bebel. Eu quero, de forma respeitosa, senhor presidente, um primeiro momento até em que nós estamos participando aqui de 2 temas que nos é caro. É o transtorno de espectro autista e colocar na carreira, né, os profissionais cirurgiões dentistas. E, na verdade, o que está acontecendo e que a população precisa saber é que nós aqui tínhamos topado aprovar os 2 sem discussão, né? E a gente, tranquilamente, não teria problema de inverter qualquer coisa e outra. Quando a gente falou que toparia, se não houvesse, quer dizer, sem discussão, o líder do governo é que veio dizer: nós vamos discutir o projeto do cirurgião dentista. Então, quem está rompendo a corda aqui, deputado Gil Diniz, não somos nós, é o líder do governo. Porque o líder do governo é que diz: nós vamos discutir. E nós já tínhamos aberto mão de fazer a discussão exatamente por garantir a importância, né, que são esses projetos, seja na vida de quem tem transtornos de espectro autista, seja na vida dos cirurgiões dentistas, que precisam ser colocados de forma correta na carreira. Com a postura, né, do nobre deputado Gil Diniz, lamentável, deputado. O senhor começa bem, até começou bem na legislatura passada, mas está se saindo mal como base do governo, apoiando um projeto que nem do governo de Vossa Excelência é. Tá certo? O senhor está apoiando um projeto Não, o senhor está apoiando uma postura que é do PSDB, que é o veto do PSDB, para não ter gasto. Deputado Bebel. Tá, e diminuir gasto com servidores públicos. Essa que é a questão. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem do deputado Carlos Janazzi. Primeiro, agradecer Vossa Excelência por ter pautado esses 2 vetos importantíssimos para a população do Estado de São Paulo. E fazer um apelo aqui a todos os 94 deputados e deputadas. Olha, os 2 vetos são importantes. O projeto PLC número 34 foi um projeto aprovado pela Assembleia Legislativa e vetado pelo próprio Executivo. Olha só o absurdo, senhor presidente. O projeto era do Executivo, nós aprovamos o projeto e o próprio Executivo vetou. Uma vergonha isso. Mas nós temos uma chance histórica de resolver essa situação. Agora, o que não pode acontecer é que os cirurgiões dentistas do SUS, do Sistema Único de Saúde, né, que estão desvalorizados na sua vida funcional, na sua carreira, ganhando salários extremamente baixos, não estejam ainda na carreira médica, como em todos os estados do Brasil e em todos os municípios. O estado mais rico do Brasil está sabotando, está boicotando os cirurgiões dentistas do Sistema Único de Saúde, que atende a população mais pobre e carente nos nossos hospitais do Estado, senhor presidente. Então, é disso que se trata. Faço um apelo à Assembleia Legislativa para que a gente não contribua para que os cirurgiões dentistas sejam vítimas aqui de um joguete. É isso, de uma sabotagem e de um boicote, porque eles esperam há anos, senhor presidente, há mais de 15 anos, a inclusão na carreira médica, como já acontece em todos os estados e municípios do Brasil. Não dá para a gente ficar aqui nesse debate. Vamos derrubar os 2 vetos que são importantes para o Estado de São Paulo. Essa presidência precisa pôr essa inversão em pauta. Então, com a palavra da deputada Mônica Sede, para nós colocarmos essa inversão e darmos sequência à nossa sessão. Presidente, eu acho que o senhor está entendendo que congestionou, que
Organizar isso daqui é uma questão, inclusive, de ordem da casa. É a nossa primeira extraordinária, o nosso primeiro resultado do Colégio de Líderes. Está colocando em xeque aqui a capacidade de confiar um na palavra do outro. Vamos lá, para ficar explícito. A bancada da oposição inteira, e eu tenho certeza que eu posso falar pelo PT, PSOL, Rede, PSB, PCdoB, somos favoráveis e achamos urgente a derrubada do veto do laudo permanente para as pessoas de espectro autista. E somos favoráveis, eu estou falando... Pela ordem, presidente, nós somos escravos do regimento. Só interrompe mulher? Não é hora de discussão. Você só interrompe mulher? A questão de ordem é para dúvida e a reclamação é que eles não gostam que a gente diga que a gente é favorável. Eu sou uma líder de bancada dizendo que a minha bancada é favorável, assim como a gente é favorável ao Código 34, ao projeto Qual artigo da questão de ordem, presidente? Qual artigo? Não, mas ao ingresso tem diferença de comunicação e questão de ordem, na presidente. carreira médica. Mas, além disso... Corta o microfone. Deputada Mônica, só tem o prazo para terminar uma comunicação. Não vou na carteirada. Obrigada, não vou na carteirada aqui, presidente. presidente. Como todos fizeram uma comunicação, ninguém fez questão de ordem. Presidente. Na verdade, todos fizeram comunicação. Então, a deputada Mônica tem o direito de terminar sua comunicação. Depois vou passar para o deputado Eduardo Nobre fazer sua questão de ordem também, ou comunicação, e eu colocarei a inversão em votação. Toda a oposição é favorável, não vai obstruir e se comprometeu a não encaminhar ambas as matérias. A gente estranhou a postura de inversão de ordem e só queria uma simples resposta do governo. Vai ou não impedir a derrubada do veto dos dentistas no ingresso da carreira médica para a gente poder desempantanar? Assim como eu estou vindo ao microfone restabelecer os acordos e dizer qual é a nossa postura, resta a liderança do governo para desempantanar, porque senão todo mundo vai ficar discursando aqui, dizer se é contra ou favorável o ingresso dos dentistas na carreira médica. Com a palavra agora, como disse o deputado Eduardo Nobre, uma questão de ordem. Vossa Excelência respondeu a minha reclamação, porque a questão de ordem é para dúvida sobre o regimento. Sim. E a reclamação para a aplicação do regimento. Senão viraria debate. Por isso quer dizer a todos os deputados, nós vamos colocar em votação a questão de ordem, e os deputados poderão... requerimento de inversão, e os deputados poderão fazer os seus encaminhamentos, as bancadas. Então, tem tempo que as bancadas façam os encaminhamentos e o diálogo continue para poder achar um consenso. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, então, deputada Marcelinha, pela última questão de ordem. Eu só quero saber se daqui para frente nós vamos trabalhar combinando coisas no Colégio de Líderes e decidindo outras aqui. Porque se for isso, senhor presidente, não temos mais necessidade de fazer colégio de líderes. Aqui se resolve no plenário. Para que colégio de líderes? Para que discutir lá, ficar horas conversando, chegar em acordo e quando chega aqui, volta tudo para trás? Então, assim, senhores, eu quero dizer para os senhores cirurgiões dentistas do estado de São Paulo, olha o que a casa está fazendo, olha o que a liderança do governo está fazendo, olha o que esse governo está fazendo. Senhores cirurgiões dentistas, começou muito mal e começou com vossas excelências. Muito obrigada. Pela ordem, Deputado presidente. Paulo Correia. Para uma comunicação, presidente. Uma comunicação, Vossa Excelência. só A pra- última comunicação para a gente começar os pra encaminhamentos deixar da inversão do pedido de Vossa Excelência. Só para deixar claro, presidente, que eu sou favorável também ao projeto 34 dos dentistas. Isso pode contar conosco. Eu creio que todos da bancada do PSD também são favoráveis. Porém, o governo tinha um acordo comigo desde a legislatura passada que, quando colocasse qualquer projeto em pauta que relacionasse a deputados, que seria o meu primeiro projeto. Eu tive muita paciência, aguardei isso. Não quer dizer que o projeto seja mais importante ou menos importante, mas esse é um compromisso que o governo tinha comigo e eu estou fazendo valer esse acordo que nós fizemos de ser o primeiro projeto e, por isso, o pedido de inversão de pauta. E todo o meu apoio ao projeto 34 dos dentistas. Podem contar comigo, mas não é isso. Mas o governo tem um compromisso comigo e acho que compromisso e palavra dada não pode voltar atrás. Em votação, o requerimento de inversão proposto pelo nobre deputado Paulo Correia Júnior.
Os deputados que foram favoráveis... Pela ordem, presidente. Pela ordem, nobre deputado Carlos César. Para encaminhar pela liderança do PL, eu quero indicar o deputado Gil Diniz. É regimental pedir Vossa Excelência. Tem a palavra o nobre deputado Gil Diniz para encaminhar em nome da bancada do Partido Liberal. Pela ordem, presidente. Pela ordem, presidente. Enquanto o deputado Gil Diniz caminha até a tribuna, eu gostaria de fazer uma comunicação. Regimental tem 2 minutos, Vossa Excelência. Senhor presidente, apenas para falar aqui, eu argumentava com o deputado Teonilo Barba, o sentimento da casa e principalmente das bancadas que participaram do Colégio de Líderes. Hoje, ao encerrar o Colégio de Líderes, depois de reiterados apelos, deputada Márcia, se encerrou falando o seguinte: não tem acordo. Foi lembrado, inclusive, do requerimento da semana passada, que era de uma simples representação de alguém, do deputado Gerson Pessoa, que iria viajar, uma simples representação que não foi aprovado. E nós falamos sobre isso, para que se tivesse o acordo. Mas aí se encerrou o colégio sem ter acordo. E foi-se falado para todo mundo nas bancadas, vocês fizeram reunião na bancada de vocês, e nós fizemos a nossa. E nós falamos, olha, eles falaram que talvez vão reunir lá. Mas qual é o sentimento? Mas aí nós vamos fazer o que a bancada de oposição decide? É o que eles querem? Quando chegou-se aqui e alguém apresenta um simples requerimento de inversão de pauta, chega alguém e fala assim, olha, não tem, não vamos inverter. Então, nós temos que entender que assim como vocês têm que discutir, têm que argumentar entre as suas bancadas, nós argumentamos as nossas bancadas e aqui foi decidido, né, que a bancada que é favorável a ambos os vetos, um veto do deputado Paulo Correia, principalmente na sua inversão de pauta, não é possível que quando chega aqui não há nem a possibilidade de se fazer a inversão de pauta, não tem acordo para inverter pauta, não tem acordo. E aí, quando aqui diz que quer discutir, que quer encaminhar, que quer alguma coisa, vocês falam, não, mas então não vai ser do jeito que vocês querem, vai ser do jeito que nós queremos. Não pode ser assim. Aqui não pode ser assim. Apenas isso, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra o deputado Gil Diniz. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado... Uma questão de ordem. É rápido. Todos estão fazendo comunicação e debate no plenário. É a última comunicação que eu permitir. Cadê o deputado Carlos Quando César? esse é do deputado Gil Diniz. Cadê o deputado Carlos César? Falando com Vossa Excelência. Primeiro, né, que a bancada do PT já deu aqui a resposta, concordamos com os 2 vetos. Segundo, não tem discussão de nenhum dos 2 projetos. Terceiro, nós não somos contrários à verificação, né, de pauta, à inversão de pauta. Então, eu não entendi a fala... a minha fala, deixa eu explicar para vocês. Eu não entendi. Deixa eu explicar para vocês. Não, deixa eu complementar. Não tem. A Vossa Excelência fez uma fala e nós estamos colocando aqui que nada que o senhor falou, que Vossa Excelência falou, tem fundamento. Não, Primeiro, reunião de... Olha, o local certo depois é no púlpito, não é no microfone de à parte esse debate. Colégio de líderes. Questão de ordem, deputado Marcolino. Colégio de líderes. O nobre deputado Gil Diniz não estava presente, mas Vossa Excelência estava presente na minha frente. Correto. E o que foi dito no Colégio de Líderes? Nesse momento, nós não temos um posicionamento em relação aos 2, somos favoráveis à derrubada do veto dos autistas, somos favoráveis à derrubada dos vetos dos dentistas. Tem uma reunião da bancada às 14 horas. Questão de ordem, Marcolino. Esse debate não vai ser feito... Questão de ordem. Colocando nosso posicionamento. Só vocês vão poder encaminhar junto com a bancada do PT. Não tem encaminhamento. O nosso encaminhamento. Nós não vamos encaminhar. Nós somos contrários à inversão. Pode fazer a inversão. Não vamos fazer a verificação. E a bancada do PT e PSOL é a favor do derrubado dos vetos dos dentistas e a favor do derrubado dos vetos dos autistas. Quem está fazendo o debate, a obstrução, a discussão nessa casa é o governo. Então, eu quero que fique registrado que não há obstrução por parte da oposição e quem está obstruindo agora o debate da casa é o governo. Com a palavra o deputado Gil Diniz, que já está na tribuna, para as suas considerações para fazer o encaminhamento. Obrigado, presidente André do Prado. É emocionante, aqui é comovente as palavras do líder em exercício do PT, porque faltando meia hora, 1 hora para começar a sessão extraordinária, esse deputado que vos fala conversou com ele nesse plenário, conversou com o deputado Enio Tato, e eles deixaram bem claro, nós vamos discutir, todos os deputados da bancada do Partido dos Trabalhadores vão discutir.
Se faltava 1 hora para começar a sessão extraordinária, era porque a bancada do Partido dos Trabalhadores já tinha se reunido, já tinha formado o entendimento e já tinha deliberado que todos os deputados do PT e da minoria iriam discutir. Todos. Todos não, porque o deputado Gianazzi foi um dos que tentou demover a bancada dos Partidos dos Trabalhadores a não fazer a discussão, a não fazer a obstrução. Como eu disse, queriam aqui... Presidente, tem alguém buzinando aqui, tá tentando interromper, presidente. Queria que o deputado Donato subisse aqui à tribuna e viesse falar aqui ao microfone. Não, gostaria que o senhor viesse aqui à tribuna e falasse. Gostaria que o líder do PT, em exercício... Deputado Donato, respeito o orador na tribuna, como todos terão que respeitá-lo também. Falando a verdade, presidente. Olhando no olho aqui do deputado Marculino, do deputado Enio Tato, o deputado Gianazzi estava presente quando eu falei aqui. Vários deputados são testemunhas disso. E eu, para que fique claro aqui, para todo o plenário, para quem nos assiste em casa, vocês aqui na galeria, eu disse, é um tiro no pé o que vocês estão fazendo. Não façam isso. Tentei convencê-los a não fazer a discussão, não fazer a obstrução, não fazer o encaminhamento. Falaram aqui, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. Agora o que acontece? Eles nos forçam a ter outro encaminhamento, eles nos forçam a ter outro entendimento, porque o que é decidido aqui é decidido entre bancada, é decidido entre liderança de governo, liderança de partido. Aí eles mudam, presidente, o entendimento no meio do jogo aqui e querem que nós nos dobramos a eles, nos dobremos às suas vontades. Não vai ser assim. Deputada Bebel disse aqui, olha, é um projeto do PSDB. Não! Esse projeto é do governador Márcio França. Caio França está aqui para não me desmentir. Gostaria que o Caio subisse aqui à tribuna também e falasse, Márcio França, ministro de Luiz Inácio Lula da Silva, descondenado, bandido, saiu da cadeia agora e se tornou com as manobras jurídicas presidente da República. Então gostaria que o Partido dos Trabalhadores subisse aqui, falasse aqui, porque é um projeto que é do seu ministro, e eles mesmos não queriam deixar aprovar. Eu não tenho aqui, peguem a lista de oradores inscritos para discussão e vocês vão encontrar Enio Tato inscrito, Marculino inscrito, Teonílio Barba inscrito, Donato inscrito, tá ali? Tá todos a favor. Agora. Todos a favor. Quem que vota contra? Deputado Marculino. Deputado Marculino. Presidente, por favor aqui, presidente. Presidente, congela meu tempo aqui, presidente. Congela o tempo e o respeito. Deputado, se não tiver autorização do líder, o senhor vai virar desordem. Não cabe, presidente. Vossa Excelência pode se inscrever e se encaminhar pela bancada do PT depois. Deputado Marculino colocou ali a assinatura na folha de discussão. Vou voltar aqui a lista aqui, presidente, que a oposição aqui, que não respeita ninguém, não respeita orador, não respeita regimento, questão de ordem, comunicação, mas quer dar carteirada. Olha só, deputado Enio Tato se inscreveu para discutir, deputado Marculino se inscreveu para discutir, deputado Teonílio Barba se inscreveu para discutir, deputado Donato se inscreveu para discutir, deputado Reis se inscreveu para discutir, deputada Marcelia se inscreveu para discutir. Vocês que não entendem como funciona aqui o regimento interno, olha só, cada um desses deputados teria direito a 15 minutos de tempo regimental. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6... Olha só, quantos minutos, deputado Donato? Quantos minutos? 90? Não, mas eu me inscrevi também para discutir. E olha, usando a estratégia de vocês, eu que sou favorável ao projeto, me inscrevi contrário para subir aqui à tribuna e usar também o tempo regimental para que Vossas Excelências não façam a discussão sozinho. Agora, chega aqui no plenário, nos forçam, presidente, a mudar o entendimento. Nós sentamos aqui durante a tarde, mudamos o entendimento, fizemos aqui, tentando aqui fazer a inversão de pauta. E agora eles vêm, olha, nós tiramos aqui as assinaturas, não tem nenhuma arriscada ali, eles estão dizendo que tiraram, né? Não tem nada arriscado. Porra, eu não acredito na palavra de vocês, eu acredito no papel. Então é o seguinte, tirem ali as assinaturas, risquem os nomes, é mais de 1h30 de discussão, fora os outros deputados que podem se inscrever.
que podem se inscrever durante a discussão. Como eles querem que eu acredite na palavra deles, sendo que no colégio de líderes se posicionaram, a 1h da sessão extraordinária se posicionaram também, sendo, presidente, intransigentes. Aí vem aqui a base do governo, muda o entendimento, graças à obstrução que eles, deputado Caio França, anunciaram, olha, são favoráveis ao projeto. Ué, por que já não abriram mão antes do início dessa discussão? Sabe o que eles fazem, pessoal? Eles fazem aqui o que fizeram durante os 4 primeiros anos do meu mandato. Eles subiam aqui à tribuna para dizer que eram contrário ao PSDB e chegavam no final e votavam com o PSDB. E muitos de vocês não sabem que alguns votos, deputado Gianazzi, Vossa Excelência que é especialista no regimento, que alguns votos não ajudam a dar quórum para aprovar projetos do PSDB. É o que sempre fizeram, nos acusam do que são. Só que eu não tenho medo, não tenho vergonha, subo aqui à tribuna, mostro a minha opinião, sem medo nenhum, inclusive de errar, não tenho compromisso com medo, mas eu avisei para liderança do PT em exercício, avisei para alguns deputados do PT que essa manobra que fizeram era um tiro no pé, e foi um tiro no pé. Não quiseram dar ouvidos, prepotentes, arrogantes, que acabaram sendo, presidente, fizeram toda aqui a bancada, mudaram o entendimento, mas agora querem impor goela abaixo nesse plenário que nós façamos as suas vontades. Não vamos fazer. Se for vontade da liderança de governo, se for vontade da liderança de partido, se for vontade do próprio governo, que nós tenhamos esse encaminhamento, vamos ter. Mas nós não vamos ser pautados, presidente, nesse mandato, pela minoria. Minoria não governa parlamento. Minoria não manda no executivo. Perderam o poste do Lula, né? Como sempre, perdeu a eleição aqui em São Paulo. Não vão mandar no parlamento, presidente, mas querem nos pautar. Como eu disse, não tiraram a assinatura, estão aqui de gogó falando. Falaram a tarde inteira que iriam fazer a discussão. Agora fazem essa firula regimental para acusar a oposição. Olha, novamente, né? Preciso usar aqui o exemplo da deputada Bebel. Projeto do PSDB, não é projeto do PSDB, é projeto do Márcio França, ministro do Luiz Inácio Lula da Silva, bandido, descondenado, que por uma manobra jurídica, presidente, conseguiu chegar ali à presidência da... Quer se inscrever? Quer se inscrever? Quer se inscrever? Quer se inscrever para falar? Vão se inscrever para falar? Vão se inscrever? Então, senhores do Partido dos Trabalhadores, assumam a sua responsabilidade. Assumam a sua responsabilidade. O mais bobo aqui teve 70 mil votos. Agora não vão impor a maioria à vontade da minoria. Só para deixar claro, presidente, e demais parlamentares aqui, padrão aqui dessa bancada aqui agora, não é padrão da ex-bancada do governador João Dória, não. Que ouvia tudo aqui calado, que muitas vezes se prostrava aqui a minoria e fazia o acordo para dar encaminhamento. Obviamente, né? No final, sempre era ajudada pelo quórum do PT e aprovavam aqui. PT é especialista em jogar para a galera. E está fazendo isso, presidente, nesse momento, jogando para a galera mais uma vez. A realidade, senhores, é essa que eu vos falo. A narrativa é essa aqui. Olha, o Gil Diniz é do PSDB. A galera do PSDB fala, olha, o Gil Diniz é petista. Eu sou bolsonarista. Meu DNA é de bolsonarista. Eu fui eleito pelo presidente Bolsonaro. Eu fui eleito pela base bolsonarista. O meu voto é de um povo conservador. Não é de tucano, não. Não é da social-democracia, não. Não é do picolé de chuchu que está junto com vocês aqui. Subam aqui agora a base do PT para defender Geraldo Alckmin. Vem aqui, Donato. Defende aqui o companheiro. Defende aqui o companheiro Geraldo Alckmin. Vamos lá, vem cá. Defende aqui Geraldo Alckmin. Defende aqui, bairro. Vossa Excelência que muitas vezes subiu essa tribuna para acabar com o picolé de chuchu. Agora, companheiro, né? Companheiro Alckmin. Meu Deus do céu. Que isso? O que está acontecendo com essa bancada aqui? Ô, Luiz Fernando, o que está acontecendo com vocês? Serei breve. Ouvindo aqui, olha só o coro. Senhores que estão em casa, vocês não estão ouvindo. Picolé de chuchu é unanimidade nesse lado esquerdo aqui no plenário.
É impressionante, presidente. Mas nós vamos subir aqui à tribuna e colocar o nosso posicionamento, claramente, presidente, à luz do dia, não mudando o entendimento, conforme a vontade de qualquer liderança partidária aqui. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Só para eu dirimir uma dúvida. Pela ordem, nobre deputado, professor Legal. E ele tem razão. Eu falei projeto do PSDB quando não era, Para. Você não põe a palavra nas minhas bocas. Ele, de fato, é. Pela dignidade que ele tem. Agora, eu realmente disse que era um projeto do PSDB, mas não era. Era o governador Márcio França. Está registrado. A derrubada do veto, sim, é referente ao Dória, que na verdade, foi o Rodrigo Garcia, né, que derruba esse veto, que vetou. Então, fazer um conserto para que eu não fique aí com que não fique a dúvida de que eu não tenho entendimento do que é que eu estou votando. Está registrado, professor Bebel. Pela ordem, presidente. Pela ordem do deputado Caio França. Presidente, respeitando aqui o colega Paulo Correia Júnior, que eu quero aprovar o projeto dele, eu não vou encaminhar agora para a gente poder votar em versão, mas eu peço à bancada do Partido Liberal que, se quer ajudar o deputado Paulo Correia, com muito respeito ao deputado Gil Diniz, não dá para ele subir à tribuna, atacar todo mundo e dizer que quer a paz e que quer aprovar o projeto do deputado Paulo Correia. Eles não querem aprovar o projeto do deputado Paulo Correia como eles dizem que querem. Vamos agora, sem ninguém encaminhar, aprovar a inversão de ordem para demonstrar para o deputado Paulo que querem aprovar e, na sequência, a gente discute os projetos individualmente. Deputado Gil, usa a tribuna, expõe todo mundo, critica quem quiser criticar e aí fala aqui atrás, queremos aprovar o projeto do deputado Paulo Correia. Não é verdade. Não é verdade. Então, eu peço aqui que possam ter cabeça para poder orientar quem vai usar a tribuna em nome do Partido do Liberal, presidente. Com a palavra, o deputado no início da sessão, Carlos Marcolino. No início da sessão extraordinária, eu solicitei a Vossa Excelência presidente, caminhamento, presidente. Retirasse caminhamento, presidente. o nome de todos os inscritos. Um comunicado só, Gil. 2 minutos. Eu solicitei ao presidente que fosse retirado a inscrição de todos os deputados para os trabalhadores. Então, eu só quero perguntar se foi garantido essa retirada, que eu pedi a Vossa Excelência a retirada de todos os inscritos do Partido dos Trabalhadores para fazer a discussão. Eu quero saber se foi retirada. Não é possível retirada com o pedido do líder, e sim cada inscrito e fazer a retirada. Só deixar registrado que já tinha sido Segue solicitado. a bancada dos trabalhadores, em votação. Pela ordem, presidente, a comunicação, presidente. Fui citado aqui várias vezes. Presidente, comunicação não cabe nesse momento. Está em votação. Presidente. Vamos colocar em votação. Presidente. As senhoras e os senhores deputados que foram favoráveis à inversão, permaneçam como se encontram. Aprovado, inversão feita. O item número 2 passa a ser o item número 1 dessa sessão extraordinária. Portanto, está em discussão o projeto de lei número 665/2020, vetado totalmente de autoria do deputado Paulo Correia. Para discutir a favor, o primeiro inscrito, a deputada Andréia Werner. Tem a palavra, Vossa Excelência. Pela ordem, presidente, cabe a comunicação agora? Deputado Gil, já se encontra a tribuna, logo após a fala da deputada Andréia, eu darei 2 minutos para Vossa Excelência para uma comunicação. Eu me encaminho novamente, então, presidente. Para que nós possamos discutir, deputados, senão a gente vai acabar fazendo a discussão nos microfones de à parte e o local adequado é lá no púlpito para discussão desse projeto. Agora todos podem se inscrever, temos tempo suficiente para que todos possam subir ao púlpito e fazer a sua discussão. Presidente, muito obrigada. Não vou gastar os 15 minutos, acho que está todo mundo cansado, principalmente depois da discussão. Primeiro, queria parabenizar meu colega Paulo Correia Júnior pelo projeto, muito importante para a comunidade autista. A gente teve aí um veto, eu me manifestei logo após esse veto, recebi uma ligação da Secretaria da Saúde, com quem eu tive uma reunião. O governador foi mal orientado nesse sentido. Na justificativa do veto, veio falando que praticamente a pessoa pode deixar de ser autista, não com essas palavras, mas dizendo que algumas pessoas que recebem intervenção precoce podem
perdeu o diagnóstico de autismo na vida adulta, e o que a gente sabe é que autismo é uma condição permanente. Algumas crianças que recebem intervenção precoce, intensiva, elas podem desenvolver muitas habilidades, muita autonomia, sendo que no futuro, às vezes, você não note que aquela criança é autista, mas ela continua sendo autista. Vai se tornar um adulto autista com muita autonomia, mas vai continuar sendo uma pessoa autista. A gente sabe da luta dessas famílias para ficar renovando o laudo a cada 6 meses. Isso é muito difícil para conseguir renovar os benefícios, toda vez ter que ficar indo atrás dessa renovação de laudo. Eu concordo, no entanto, com a parte do veto que diz que o projeto é um pouco excludente, mas isso eu já vou dizer qual que eu acho que é a solução, eu não acho que é o veto. Então, eu sou favorável a gente derrubar o veto do projeto de lei, só deixando uma observação que, quando a gente fala de laudo pericial, a informação Peço que eu silêncio, tive... senhores deputados, respeitando o orador que está na tribuna. Muito obrigada, presidente. Quando a gente fala de laudo pericial, a informação que eu tive na Secretaria da Saúde é que só por a gente estar usando essa expressão laudo pericial, está se referindo somente aos laudos que são feitos no IMESC, quando as pessoas vão lá para conseguir o laudo oficial do Estado para ter acesso a benefícios. Então, isso limita um pouquinho o escopo do projeto. Por isso, hoje eu protocolei um projeto de lei falando que a gente vai dar que o laudo ou relatório médico do médico pessoal da pessoa, não do IMESC, a gente não está falando, inclusive, de laudo pericial, nas condições abaixo elencadas, passa a ter prazo de validade indeterminado. E aqui eu também estou ampliando o escopo. A gente está falando de pessoas com transtorno de déficit de atenção, transtornos do desenvolvimento, transtorno do processamento sensorial, transtornos mentais, doenças raras congênitas adquiridas, doenças neurológicas degenerativas, doenças autoimunes. E o laudo de que trata essa lei poderá ser emitido por profissional da rede pública ou privada. Ou seja, aqui a gente vai ampliar, nesse projeto de lei, esse mesmo direito que está sendo concedido aos autistas para demais pessoas com doenças crônicas, com deficiências permanentes, para que elas também possam usufruir do mesmo benefício que está sendo dado aos autistas através desse PL que a gente vai derrubar o veto agora. Muito obrigada, presidente. Próximo orador inscrito para discutir, a deputada Clarissa Ganem. Boa noite a todos. Bom, eu vou ser breve, a nossa colega já expôs bem o assunto. O nosso colega que propôs o projeto de lei, o Paulo, no ano passado a lei foi aprovada, porém teve o veto, agora em janeiro, e felizmente nós temos a oportunidade hoje de votar, derrubando esse veto e dando essa oportunidade às famílias dos autistas, às autistas, de poderem ter o laudo permanente, não ter que ficar renovando esse laudo periodicamente. Isso é muito difícil, porque quem tem um autista na família já é uma dificuldade. E ter que ficar renovando o laudo para provar que é autista, para conseguir benefícios, isso é muito ruim. Então, eu peço aos meus colegas que possam aderir a derrubada do veto. Então, é só isso. Obrigada, amigos. Próximo orador inscrito para discutir, o deputado doutor Eduardo Nóbrega. Pela ordem, presidente, fazer uma comunicação. Tem Vossa Excelência 2 minutos. Muito obrigado, presidente. Presidente, só para parabenizar a deputada Clarissa, a deputada Andréa Werner, e dizer que nós também, eu sou uma das pessoas, deputada Clarissa, que é uma comunicação, se você não sabe, fica quieto. Presidente, você não vai abrir Se comunicação você não para sabe, mim, só deixar fica fazer quieto. comunicação aqui, presidente. Eu estou fazendo a minha comunicação, presidente. Enquanto o orador ia para a tribuna, eu dei 2 minutos. Vossa Excelência também tem 2 minutos. Próximo inscrito. Eu apresentei nessa casa, presidente, e foi aprovado no final do ano, um projeto sobre pessoas com deficiência, que trata sobre autismo, sobre Down, sobre qualquer tipo de deficiência. Eu apresentei nessa casa e foi aprovado o ano passado. E também, presidente, até disse para a deputada Andréa Werner, o primeiro projeto para instalar nessa casa uma comissão permanente de pessoas em defesa dos direitos de pessoas com deficiência é o meu projeto que eu apresentei, um projeto de resolução aqui em 2021.
Depois o deputado Deino Tato apresentou um parecido em 2022, o deputado Caio França apresentou um agora no início de 2023, e a mesa juntou os 3 projetos, e essa casa vai aprovar a instalação de uma comissão em defesa do direito de pessoas com deficiência, que é um tema que eu lido muito no meu sindicato, que é um tema sensível e muito caro à população brasileira, e só quem é militante igual vocês são, sabe, né, como não é fácil. Então, quero parabenizar o deputado Paulo Correia, saber que nós concordamos com a derrubada dos 2 vetos. Agora ficou muito duro hoje, presidente. Eu não sei qual vai ser o tamanho da credibilidade que vai ter o líder do governo, porque ele implorou 3 vezes na reunião para que nós não obstruíssemos aqui e fizéssemos um acordo aqui hoje, e nós fizemos, e ele não ajudou a cumprir. Pela ordem, presidente, comunicação. O deputado Gil Diniz, 2 minutos para uma comunicação. Peço licença, deputado Eduardo Nóbrega, e logo em seguida Vossa Excelência vai ter a palavra. Agradeço aqui ao nobre deputado Eduardo Nóbrega, que está já posicionado à tribuna, presidente. Agradeço a Vossa Excelência por esses 2 minutos. Mas eu não estou entendendo, presidente, o papel aqui da bancada do Partido dos Trabalhadores nessa noite. Talvez seja a falta do líder que está no Japão. Foi para o Japão fazer uma viagem aí do mandato e tudo mais, e a bancada acabou falando uma coisa, fazendo outra, agora fazendo outra. Está fazendo a discussão na comunicação, poderiam subir para encaminhar, presidente. Então, deixo registrado aqui novamente. Nós somos eu, particularmente, sou favorável ao projeto do deputado Paulo, sou favorável inclusive ao projeto aqui, que veio do governador, então governador Márcio França, hoje ministro do descondenado, de Luiz Inácio. Então não é nada pessoal, não é nada contra o ministro do Lula, não é nada contra a bancada do Partido dos Trabalhadores, que anunciou aqui aos 4 ventos que obstruiria, que usaria todo o tempo de discussão, presidente, mais de 5 horas de discussão que eles iriam fazer do projeto do Márcio França, repito, ministro de Luiz Inácio. Agora querem jogar a pecha para nós que não queremos aprovar, na verdade aprovar o projeto não, é a derrubada de veto, presidente, que Vossa Excelência tem a prerrogativa de pautar, Vossa Excelência que pautou esses 2 vetos aqui, e os deputados mais experientes aqui sabem a dificuldade que é trazer um veto para esse plenário, principalmente um veto de um deputado, presidente. Então, parabenizo Vossa Excelência pela iniciativa. Agora, toda essa discussão que está acontecendo aqui tem as digitais do Partido dos Trabalhadores, que foi intransigente no Colégio de Líderes, foi intransigente aqui no plenário, na parte da tarde, e agora mudam o entendimento e querem nos colocar goela abaixo ao bel prazer do Partido dos Trabalhadores. Não vai acontecer isso, presidente. Muito obrigado. Com a palavra, o nobre deputado doutor Eduardo Nóbrega, para fazer a discussão do projeto. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu quero, inicialmente, presidente, parabenizar Vossa Excelência e todos os deputados deste parlamento, porque nós estamos votando, na noite de hoje, um dos maiores projetos que essa legislatura vai votar. Nós não estamos falando aqui, presidente, de uma comissão de representação, de um projeto que atinge um público pequeno, mas nós estamos falando, querido Caio França, de um projeto que vai afetar e vai melhorar o dia a dia de mães e pais que têm na sua família as pessoas com o espectro do transtorno autista. Quem conhece essa realidade, e eu conheço muito pouco, e vim a essa tribuna fazer justiça àqueles que lutam e militam nessa causa, como a Elaine, presidente do movimento Borboleta Azul, vereadores de Taboão da Serra, o Anderson Nóbrega, doutor Ronaldo Nisch, que sábado tem uma caminhada com os autistas para conscientização desse transtorno, e só vejo um pequeno equívoco, não sou especialista como é a deputada Andréia Werner e a nossa querida Clarice Ganem, que não vejo a hora de que essa comissão permanente seja instalada para que Vossa Excelência possam desenvolver os temas pertinentes ao autismo e outras doenças mentais também, porque aqui está falando de doença e o autismo não é doença. É um transtorno, mas apenas um equívoco, um emprego equivocado do termo, mas que não atinge um mérito da questão. Por isso, senhor presidente, subo aqui hoje para dizer que a Assembleia Paulista, que esse maior parlamento da América Latina, Gerson,
Hoje vem fazer justiça, cumprir o princípio da dignidade humana, o princípio da igualdade. Doutor Elton, médico do Podemos, que nos orientou para que votássemos pela derrubada desse veto. Tenho certeza que aqueles pais que chegam a passar 7 meses para conseguir passar pelo pediatra, pelo neuro, para chegar no psiquiatra, passar por uma comissão multidisciplinar, para ter, ao final, um laudo que dura em cerca de 6 meses a 1 ano, e depois, Vitão, passar novamente por o mesmo período para conseguir renovar o seu laudo, sendo que a ciência já demonstrou que, uma vez diagnosticado, isso não vai se alterar. E o poder público fazia com que os pais dessas crianças, ou até mesmo dos adultos autistas, passassem pelas agruras das filas intermináveis, das burocracias que o Estado, infelizmente, impõe aos pais das crianças autistas. Por isso, me orgulho de, logo no começo, Barba e toda a bancada da oposição, que também não se opôs aqui à inversão da pauta, que hoje nós iremos votar um projeto que dará dignidade aos autistas de todo São Paulo e será exemplo para todos os estados da federação. Muito obrigado, presidente. Era isso. Dando sequência à lista de oradores inscritos, o nobre deputado Valdomiro Lopes. Senhor presidente, muito boa noite aos deputados e deputadas aqui presentes. Mas é um momento importante esse que estamos vivendo aqui nesse início de mandato na Assembleia de São Paulo. Cumprimentar minha colega de bancada, Andréa Werner, que é uma figura que dedica a sua vida a essa questão dos autistas. Eu, como médico fisiatra, especialista na área de reabilitação de pessoas com dificuldades antigamente chamadas especiais, mas os deficientes, amputados, eu sei o quanto é relevante e o quanto é importante a derrubada desse veto. Então, cumprimentá-lo, presidente, viu, presidente? Cumprimentá-lo por ter colocado a votação desse veto aqui nesse momento. E mais do que isso, fazer uma sugestão ao governador Tarcísio, às suas lideranças, aqueles que são mais próximos dele. Eu estou gostando do modo de proceder do governador Tarcísio, porque ele tem coragem, mas tem, ao mesmo tempo, humildade. E ele teve, nesse caso, a humildade de reconhecer que houve um erro da sua assessoria que o orientou a vetar esse projeto. Então, qual é a minha sugestão? Aqueles mais próximos do governador, que levem a ele e que deem a ele o tempo necessário e suficiente. Eu sei que agora ele sofreu uma cirurgia lá em Londres. Aliás, ele tem o mesmo mal que eu tenho. De vez em quando obstrui o meu rim aqui com cálculo renal, né? E ele teve isso lá, está sendo operado, espero que ele se recupere bem, para que deem a chance a ele de que a promulgação dessa lei não seja feita pela Assembleia, mas seja feita pelo governador. É uma forma dele mostrar mais um gesto de coragem e de humildade. Então, parabéns a todos os colegas que estão votando a favor da derrubada do veto e parabéns também à equipe do governador que soube reconhecer, na verdade, um engano. E quem tem a humildade de fazer isso, não mostra fraqueza, mostra grandeza. E nós estamos aqui com a nossa consciência tranquila para poder criticar quando for preciso criticar, mas elogiar quando for preciso elogiar. Muito obrigado. Dando sequência à lista de oradores inscritos para discutir, o nobre deputado Gilmaci Santos.
Deputado Valdomiro, acho que você esqueceu o teu telefone aqui. Obrigado. Excelência é muito gentil. Senhor presidente André do Prado, senhoras deputadas, senhores deputados. Senhores, eu não sou muito de ocupar essa tribuna para discutir projetos, para debater. Quem me conhece sabe disso. Mas esse projeto, essa derrubada de veto, que ora aqui apresentado, para que a gente discuta e derrube esse veto, é de fundamental importância. Vou explicar para os senhores o porquê da minha estada aqui nessa tribuna. O projeto diz o seguinte, artigo 1º, fica estabelecido que o laudo médico pericial, que atende o transtorno do espectro autista, passa a ter o prazo de validade indeterminado. Parágrafo único. O laudo que se trata dessa lei poderá ser emitida por profissional da rede de saúde pública ou privada, observado os demais requisitos para a sua emissão estabelecido na legislação pertinente. Tá. Houve um equívoco do governo em vetar, como disse o próprio deputado Valdomiro também, depois o reconhecimento do equívoco, voltar atrás, e hoje está aqui em plenário para a gente derrubar esse veto. E eu vou dizer por que eu estou aqui defendendo. No ano passado, em 2022, nós fizemos, juntamente com o deputado Enio Tato e outros deputados dessa casa, 30 audiências públicas por todo o estado de São Paulo. Nós andamos aí em 3 meses, Enio, você lembra disso? Quase 30 mil quilômetros da cidade menor à maior cidade. Nós começamos lá em Mira Estrela, acho que é a menor cidade do estado de São Paulo, não sei se perde para Borá, e terminamos aqui a última audiência pública aqui no plenário Franco Montoro. E em todas as audiências públicas que nós participamos, Enio, o senhor lembra disso, esse tema do autista estava presente. As pessoas, as mães, as entidades, as associações, pedindo ajuda, pedindo socorro, para que alguém possa ou pudesse olhar para eles, ainda que seja um pouquinho. E, além disso, eu tenho visitado, até coloquei isso como meta no meu mandato, para esse mandato agora, dar uma atenção especial a essas pessoas e, principalmente, aos seus familiares. Fico muito contente, feliz de ver aqui, estar entre nós, uma deputada que conhece o tema, que faz parte, que luta, que vive isso, e eu já disse para ela que uma das comissões que eu quero participar é essa comissão da pessoa com deficiência. As histórias de pessoas, de familiares, de mães, de família dessas pessoas com esse transtorno, o autismo, é muito séria. Eu estive em várias cidades, conversando com várias mães, e a última que eu conversei foi na cidade de Dracena, deputado Paulo. Lá nós encontramos, lá tem uma reunião com o prefeito, com outras pessoas, e sabendo o prefeito da nossa intenção de trabalhar junto a essas pessoas, essas famílias, eles nos apresentaram 5 mães, trazendo ali as suas angúrias, as suas necessidades, as suas lutas, e também, por que não dizer, as suas fraquezas. E eu comecei a ouvir as histórias das mães. Entre elas, uma mãe que dizia que tem um filho de 5 anos, que esse filho não sabe, doutor Eduardo Nóbrega, o que é comer comida sólida. Nunca comeu, não sabe qual é o sabor, o paladar de um grão de arroz, de feijão, de uma carne, de um legumes. Nunca teve essa oportunidade. Essa criança passa o dia todo sem comer. Também não pode estudar. Como é que vai para a escola uma criança dessa forma? E à noite, os pais se revezam para que possa alimentar de 2 em 2 horas com a mamadeira, com líquido, com o leite, enfim. Essa é a situação de um caso que nós ouvimos ali. E que essa mãe estava desesperada, porque teve uma festa, um evento na praça de Dracena, deputada Marta Costa.
E essa criança, os pais foram com essa criança até essa festa. Daqui a pouco, essa criança começou a gritar, debater, implorar para que os pais o matassem. Implorar, uma criança de 5 anos, implorando para que os pais o matassem, que ele não merecia viver. Imagina, eu não sou pai, eu não tenho filhos. Agora imagina o que é um pai, os pais ouviram isso do próprio filho: ó, me matem, porque eu não mereço viver, eu só dou trabalho para vocês. Essa é uma história que eu ouvi em Dracena. A outra mãe dizia: tem um filho de 19 anos, também com transtorno. Mas a minha preocupação não é com ele, porque eu já parei tudo a minha vida. Eu já parei a minha vida, o marido abandonou, que geralmente é uma tristeza. Quando isso acontece, geralmente a mãe fica sozinha. Quando tem um caso muito sério, os senhores sabem disso, a mãe fica só, porque a primeira coisa que o pai faz é abandonar e falar: se vira, não tenho nada a ver com isso. E a mãe tem que arcar ali com os cuidados, com as despesas financeiras, com a comida, com o remédio, com tudo. É uma situação séria. E essa mãe, então, comentava comigo, dizia: meu filho tem 19 anos. Legal. Eu já estou com uma certa idade. Sei que daqui a pouco eu não vou existir mais. Mas a minha preocupação é quando eu for, para onde meu filho vai? Quem vai ficar com ele? Quem vai cuidar? Quem vai trazer a comida? Quem vai dar remédio para o meu filho? Então são histórias assim que nós ouvimos, se você for pelo estado de São Paulo, são histórias como essa que você vai ouvir. Eu convido os senhores para que nessa legislatura, eu não sei se estarei na comissão de Finanças e Orçamento, não sei se estarei, mas estaremos fazendo ali, doutor Enutato, existe a proposta de a gente continuar fazendo, vou dizer para aqueles que estiverem na comissão, para que faça essas audiências públicas, continue fazendo, e os deputados estão convidados para ir assistir, participar dessas audiências, e ouvirem as pessoas de verdade, ouvir as pessoas lá na ponta, essas histórias que esses pais contam. Eu tenho um outro amigo, que tem um filho autista também, que ele é um advogado de sucesso, um advogado bem-sucedido, mas que tem um filho também ali agora com 7 anos, que parou completamente a vida dele, e a mãe, que é professora, também tem que parar a vida, largar tudo, deputados, para poder ficar cuidando dessa criança. Então é isso que nós encontramos por aí. Essa é a história, ou essas são as histórias das pessoas, dos familiares, não vou dizer nem das pessoas já com transtorno, mas é a história dos familiares dessas pessoas que têm esse problema. Esse problema não, que tem esse transtorno. Então, eu acho que é em boa hora, é excelente a ideia, boa hora. Parabéns, deputado Paulo Correia, pelo apresentar o projeto de Vossa Excelência. Foi aprovado aqui por unanimidade, eu me lembro disso no final do ano. E parabenizar também, de certa forma, o governador Tarcísio de Freitas, que reconheceu a tempo o erro cometido em vetar, e reconhecer e trazemos aqui para que a gente derrube esse veto no dia de hoje. É importante que mais projetos como esse possam chegar a essa casa, projetos que venham realmente beneficiar a nossa população do Estado de São Paulo. Precisamos mudar muita coisa. Eu me lembro, só para mudar um pouco aqui, mas também trazendo para a área da saúde, nós temos hoje um problema muito sério, que são as doenças raras, que precisamos dar atenção também às doenças raras, que é muito sério. E eu conversava com a associação de mães de hemofílicos. E eu fiquei no governo passado, senhores deputados, no governo João Dória, 1 ano tentando marcar uma audiência com o secretário de Saúde, Dr. Jean Gorenstein, para resolver um problema, que o remédio para os hemofílicos chegava até um determinado lugar, mas depois dali para frente, não tinha quem levasse esse remédio na casa dos
dos enfermos, dos necessitados. E a associação estava apenas querendo ajudar. Olha, a gente faz isso. Só permita que nós façamos isso, que a gente pegue o remédio aqui, onde chega, na cidade, e vamos levar na minha cidade, o doente está lá a 100 quilômetros. Deixe que a gente faça esses traslados. E o governo, deputado Valdomiro, ficou 1 ano para atender essa demanda. Eu não queria falar com o secretário, eu não queria falar com o Gorenstein, mesmo porque aqui é uma crítica, eu já critiquei, e também não estou falando nada aqui, pós-governo, mesmo porque no governo Dória, os secretários eram todos estrelas, e para falar com estrela é muito difícil, né? Estrelas que gostavam da televisão, principalmente o Gorenstein que nunca colocou o pé no OBS, eu acredito nisso. Se ele tivesse... E nunca colocou um pé no OBS, ele só colocava o pé no São Luís, no Einstein, etc. Então não conhece o sofrimento das pessoas lá na ponta, não sabe a necessidade das pessoas que têm esses problemas lá na ponta, da mãe que sofre, que está esperando o remédio chegar na casa dela, porque senão o filho morre, que o filho está lá com problema, se ele encostar em algum lugar, ele vai começar a sangrar até morrer, e o remédio não chegava, a situação não chegava. Então, parabéns, deputado Paulo Correia, conta com a gente, vamos sim derrubar esse veto e que tenhamos muito mais projetos como esse. Deputada Andréia, conta com esse deputado, conta com o nosso mandato, para que a gente juntos aqui, quero aprender muito com Vossa Excelência, já tem mostrado aqui na tribuna, quando você vem falar aqui na tribuna, mostrado a sua competência, a sua qualidade em relação a isso, aprendemos muito, quero aprender muito mais, e quero fazer muito mais também junto contigo, por essas pessoas, não somente pelos os que têm transtorno, ou que têm doenças raras, mas também pelos pais, pelos familiares, que sofrem muito mais do que propriamente a pessoa que está ali. O que me chamou a atenção também, só para encerrar, senhor presidente, meu tempo está encerrando aqui, o que me chamou a atenção também, que me deixou muito triste, conversando com a mãe, e ela dizia, minha filha tem 15 anos, é autista, eu não sei o grau que era, e ela dizia, olha, sabe como é que funciona? Eu falei, não sei, eu estava começando a entender isso. Ele disse, olha, aí ela pegou uma caneta e colocou na mesa e disse, olha, o sentimento da minha filha para comigo é o mesmo que ela tem com essa caneta. Ou seja, é zero, é nada. Então, essa é a situação das familiares que estão aí fora. Então, vamos trabalhar, vamos derrubar esse veto sim, vamos ajudar essas pessoas que precisam, principalmente as mães de pessoas com autismo, que estão sozinhas, abandonadas, e precisam de legislação que venha ajudá-las a criar os seus filhos. Obrigado, senhor presidente. Dando sequência à lista de oradores inscritos para a discussão do presente projeto, com a palavra o nobre deputado Paulo Mansur. Boa noite a todos. Primeiramente, queria cumprimentar os nobres deputados, falar da importância de votar esse projeto do amigo Paulo Correia. A gente sabe que o transtorno espectro autista é algo muito sério e que a cada 100 pessoas no Brasil atingem uma pessoa. Ou seja, temos 200 milhões de pessoas no Brasil. São 2 milhões de pessoas que têm espectro autista. Então, nós precisamos, sim, fazer algo por essas famílias. Eu sou pai, tenho um filho de 4 anos e sei da importância, quando você tem um filho, de realmente tirar a burocracia por um atendimento médico, por um atendimento que você conforte mais o seu filho. E a gente sente muito isso quando ele está chorando, quando ele está precisando de uma necessidade.
Então, esse projeto do Paulo Correia, lá da Baixada Santista, meu colega aqui da casa, é muito importante passar para que a gente possa aí atender muitas pessoas no estado de São Paulo, muitas famílias. E eu já fui em diversas entidades, viu, Paulo? Através do programa que a gente tem e apresenta lá no SBT, e já vi de perto. Mas também tem muitas pessoas que têm o transtorno espectro autista, que são pessoas que conseguem desenvolver diversas funções. Então, realmente, a gente precisa olhar para essas pessoas, como você teve essa serenidade de escrever esse projeto, de pautar. O governador Tarcísio, com uma grande sensibilidade, fez voltar o projeto para casa. Ele que tem uma sensibilidade muito grande, está construindo mais de 700 casas lá no nosso litoral paulista, porque depois daquela tragédia, ele fez de uma maneira diferente, ele fez de uma maneira pré-moldal, que a gente sabe que isso precisa ser feito no Brasil. Construir casas em 150 dias, que isso acaba com a corrupção, isso é uma solução para as palafitas da Baixada Santista, isso é uma solução também para a gente zerar o déficit de moradia no Brasil. Então, são vários aspectos que a gente precisa melhorar dentro do nosso estado de São Paulo. Quando eu vejo o PT vir aqui falar de pagamento de salário, aí eu começo a pensar, eu falo, será que está revertendo as coisas? O PT quis votar no aumento da gasolina e afetou todo o Brasil, quando era por causa do governo Bolsonaro que ele queria o bem, tomando aquela atitude de abaixar a gasolina. Então a gente escuta os pares do PT falando como se fossem coitados, né? Então, eu me alongando aqui um pouco, eu queria falar de outros projetos também, que eu coloquei em pauta. Já protocolei 3 projetos, viu, André do Prado? E um deles é sobre o trans não competir no estado de São Paulo com mulheres, ou seja, a gente ter uma competição só do mesmo gênero. Nós temos, dá para colocar a foto? Podemos? A gente tem ali a Thomas, atleta de natação de 22 anos, que ficou em primeiro lugar, e ninguém quis subir no pódio. Ela ficou sozinha lá em primeiro lugar, sem ninguém subir no pódio. A gente tem também a Valentina Petrillo, que ganhou 8 vezes campeã. A gente tem a Hannah, ciclista, que desistiu, ela desistiu de competir. Ela não quer mais competir as provas. Por que ela não quer mais competir as provas? Porque ela vê que ela não consegue realmente competir com mulheres, competir com homens, né? Então foi por isso que o Nicolas Ferreira pôs a peruca, que ele falou, agora eu sou a Nicole. Tirou a peruca e falou, agora eu sou o Nicolas Ferreira. E ele abriu a cabeça de todo mundo para isso. Por quê? Porque ele demonstrou ali que a força da pessoa continua a mesma, mesmo tirando a peruca ou colocando a peruca, né? Então, tá aí, tem esse projeto de lei pautado que eu coloquei, que eu gostaria que vocês avaliassem, já que todo mundo está aqui na casa, e também eu protocolei um projeto de lei, André, que eu preciso falar, porque está todo mundo aqui, é difícil juntar todo mundo. Eu protocolei um projeto de lei que obriga a ter um policial militar dentro das escolas do estado de São Paulo. Porque a Beth, de 71 anos, eu estou com a palavra... Presidente, eu queria entender se transfobia é o tema da matéria. Queria saber se ele está debatendo a matéria. Se transfobia é a matéria que está sendo tratada nesse projeto de lei. Quero salientar aos novos deputados
que o orador que está inscrito na tribuna não pode ser interrompido. A não ser que o orador deixe uma parte. Permite uma parte, presidente? Com a permissão do orador? O senhor permite uma parte? Por favor. Presidente, queria deixar claro que isso não tem nada a ver com transfobia, com homofobia. Isso é genética, é ciência. Isso não tem nada a ver. Nós temos que entender o seguinte. O que o senhor colocou é algo muito claro. Nós estamos falando de sexo, de biologia, de genética, de anatomia. Isso eu conheço muito bem. Sim. Qualquer um que quiser discutir comigo pode vir. Então, presidente, eu tenho a parte. Ele me deu a parte, presidente. Foi permitido a parte por parte do inscrito deputado Paulo Mansur. Eu queria deixar claro, deputado, fazendo coro com o senhor, eu tenho um projeto 346 que fica definido sexo biológico para as competições esportivas. Isso é muito claro, isso é muito claro. Quando uma pessoa tem a genética diferente da outra, isso não se muda. Até porque nós estamos falando sobre competições, não sobre RG, não sobre identidade. Nós respeitamos a identidade de cada pessoa. Mas quando se fala de biologia, de genética, de anatomia, não pode se pegar tudo isso e colocar na lata do lixo por causa de uma ideologia. Ideologia é pensamento. Nós não estamos falando de pensamento. Nós estamos falando de genética, de biologia e de anatomia. Ou seja, na parte esportiva é muito claro, é definido por tamanho, por classe, por sexo e por equidade, presidente. É simples assim, e o deputado, só para colocar. Deputado colocou muito bem. Inclusive, entidades internacionais... Foi permitido a parte por parte do deputado Paulo Mansur. Deputado Altair Moraes fez a intervenção, devolveu a palavra agora ao deputado Paulo Mansur. Obrigado, deputado. Se esse debate é importantíssimo até levantar... Desculpa, vou garantir o tempo de Vossa Excelência, deputado Paulo Mansur. Se isso for um consenso de toda a casa e a gente seguir o regimento, seria maravilhoso. Vamos até discutir com os líderes no colégio se a pauta que for colocada para ser discutida, só possamos subir na tribuna e discutir o assunto pertinente ao que está pautado. Se houver um acordo, eu vou ser rígido e cumprirei o regimento. Porém, a oposição, situação, todos os deputados sabem que isso existe um consenso dos deputados que acham que mesmo que o assunto não é pertinente à discussão, né, na casa tem a discussão do projeto, mesmo que não esteja no mérito do projeto, isso é feito um acordo entre todos os deputados, que a gente libera a discussão do tema, mesmo que não seja pertinente. Porém, seria maravilhoso se todos os deputados, deputado Donato, entrassem no consenso, esse presidente concorda e vou inibir qualquer orador, aqui se for consenso, a gente deliberar aqui em plenário agora isso, começando o dia de hoje, se a gente deliberar isso agora, começa com o orador Paulo Mansur, eu faço ele voltar ao tema que estamos discutindo aqui, que é o projeto do deputado Paulo Correia. Deputado Altair de Moraes, quero agradecer as suas palavras, quero dar também palavra para o Gil Diniz, mas antes de dar essa palavra para o Gil Diniz, eu quero falar, Gil, que entidades internacionais decidiram por isso. Federação Internacional de Natação e Federação Internacional de Atletismo, na semana passada, decidiram em não colocar trans junto com mulheres para competir, ou seja, só mulheres do mesmo gênero, porque sabem que 20% do testosterona do homem é a maior do que o da mulher. Então fica uma competição injusta. Gil Diniz. Obrigado, nobre deputado Paulo Mansur. Parabéns pelo vosso discurso. Presidente, concordo com Vossa Excelência. Se tiver que se ater ao tema aqui, que o PT... Só que, presidente, sugiro que o PT registre em cartório que ele é favorável, porque não dá para acreditar. Quando convém, eles querem que o deputado, o parlamentar, fique na tribuna só se atendo ao tema, mas quando são eles querem falar de qualquer coisa, presidente. Deputada Paula, mais uma vez, interrompeu o orador para fazer uma questão de ordem que não é questão de ordem, deputado Paulo Mansur. Muito obrigado mais uma vez pela parte. Os deputados que estão chegando agora, eu entendo que a deputada Paula está chegando nesse momento, ela precisa entender que nós temos um regimento nessa casa, que quando ela for fazer uma questão de ordem, ela primeiro precisa apresentar qual o artigo do regimento que ela vai se referir. E não adianta, deputado Paulo Mansur, da carteirada aqui em plenário, já me acusou aqui de tentar silenciar mulheres,
está te acusando agora, nesse momento, de transfobia. É narrativa, é rótulo. Continue assim, PSOL, PT, porque dessa maneira o nosso eleitor se convence ainda mais que PSOL e PT é o caminho errado aqui da sociedade. E mais uma vez, Paulo Mansur, parabéns pelo discurso, mais do que pertinente. Agora, os deputados que estão chegando aqui agora têm que entender que nessa casa tem regimento, que há orador na tribuna e não vai ser com carteirada aqui que vão nos silenciar, presidente. Muito obrigado, deputado Paulo Mansur. Obrigado. Eu posso continuar falando que a Pode palavra está continuar. comigo. Pela A palavra ordem, está senhor comigo. Vossa Excelência, deputado Paulo Mansur, comigo. Eu não dei a palavra. Você pode conceder deputado. uma parte ou não. Não concedendo uma parte, Vossa Excelência será garantido. Diniz, não estou dando a palavra para o deputado. Eu posso continuar falando, porque está no Pode, meu tempo. pela ordem do deputado. Como assim? Como assim? Eu não tenho Obrigado, a palavra para ele. Não, presidente. Tem que garantir a palavra, presidente. Deputado, tem que parar o tempo aqui no Paulo Mansur, presidente. Infelizmente, segundo a minha assessoria, eu não posso conceder, a não ser que for uma questão de ordem e não questão uma de interrupção. ordem, presidente. Uma questão de ordem. Vossa Excelência tem um Presidente, prerrogativo. o regimento dessa casa é muito claro, que diz o seguinte, Qual artigo a questão de ordem, o deputado se inscreve Qual para artigo a questão de discutir um ordem? projeto, ele tem que se ater ao projeto. Qual artigo? Se o regimento da Qual casa, artigo? senhor presidente, não me lembro o artigo agora. Então O pega o regimento é regimento. claro e Vossa Excelência, inclusive, citou. pega o Agora, regimento. se cada um subir aqui na tribuna e Vossa Excelência questão de tiver ordem, essa presidente. postura de liberou geral, isso aqui, presidente, não vai ter condições da gente tocar os trabalhos dessa casa. Então, peço Concordo com Vossa Excelência. que peça ao deputado que se atenha ao debate que Concordo, ele se inscreveu Vossa para debater, que é Excelência. o projeto de Eu lei. acho isso Ora, em importante, esse pauta. debate. É um debate que nós temos que amadurecer nessa casa, com certeza, porque aqui todos os deputados fogem do assunto ou desviam o assunto quando é pertinente ao projeto, muitas das vezes, né? Não cumprindo o regimento. Porém, se houver um acordo, deputado, que todos os deputados, a partir de hoje, a gente faça com que o orador inscrito cumpra o regimento e fica atrelado ao tema que está sendo pautado na ordem do dia ou nas extraordinárias, seja qual ele for, esse presidente concorda plenamente com a decisão, mas será para todos. E eu serei rígido a partir do momento que houver essa deliberação por parte de todos os deputados, seria realmente o correto, nós se atemos uma grande discussão na pauta que nós estamos fazendo hoje aqui, mas isso é um mecanismo, muitas das vezes, quando interessa para a oposição, ela usa, muitas vezes, quando interessa para a situação, é usado também. Estou há 12 anos nessa casa e é assim que ocorre. Mas, como presidente desta casa, faço questão de, no nosso próximo colégio, levar essa pauta, todos os líderes assinarem que concordam que, a partir de hoje, o orador inscrito vai ter que se ater à discussão do projeto em questão, aí a gente consegue dar andamento. Porque sempre existe o bom senso nessa casa, inclusive por parte dos trabalhadores, da situação, da oposição, e sempre foi assim. Agora... Pela ordem, presidente. Então... Eu vou discutir tribuna, depois, eu não quero ser intransigente, mesmo porque isso, o tempo de Vossa Excelência, deputado Paulo Mansur, está preservado. Porque esse tema é tão importante que a gente faça esse debate, porque eu acho que a gente vai dar muito mais qualidade, quantas vezes foram possíveis, dos projetos que estão pautados, né, discutindo ao máximo, seja situação, seja oposição, depois vamos levar ele à votação, mas isso não ocorre hoje na casa. Se essa casa, eu não quero impor nada, mas se essa casa, os líderes partidários, os deputados concordarem, eu concordo plenamente com o pedido de Vossa Excelência, deputado. Porém, se você consultar hoje, você vai verificar que nem a bancada do PT, nem a bancada do PSOL, nem a bancada do PSDB, do PL, enfim, de todos os partidos, não concordarão com esse encaminhamento. Então, mas... Pela ordem, senhor presidente. Eu acho que não precisa mudar o regimento, precisamos cumprir. E num acordo com todos os parlamentares. Com a palavra, o deputado Marcolino. Questão de ordem, presidente. Só para acertar, senhor presidente. Questão de ordem, presidente. Que assim, pela ordem na questão de ordem, presidente. Questão de ordem, pela ordem. Questão de ordem. Questão de ordem e precedência. Uma questão de ordem, deputado Marcolino, depois o deputado Gil Diniz. São 20 horas, senhor presidente, e 50 minutos. Vossa Excelência... Qual a questão de ordem, presidente? Não estou entendendo, presidente. Convocou apenas presidente.
Vossa Excelência convocou apenas uma extra. Qual a questão de ordem, presidente? Estou solicitando ao presidente se vai ter uma segunda extra, porque tem 15 oradores ainda. Presidente. Tem orador na tribuna. Eu estou fazendo questão de ordem, senhor presidente. Essa questão de ordem, esse presidente ainda não definiu qual será o encaminhamento para a segunda sessão extraordinária, se houver. É isso. Como nós estamos discutindo um projeto de autismo, que é muito importante, e a bancada do PT não está em obstrução, ainda tem 15 oradores. A minha preocupação é se não dá tempo de votar ainda na primeira extra. Então, que Vossa Excelência convoque uma segunda extra para que esse projeto seja aprovado ainda hoje. Dando sequência agora, a questão de ordem do deputado Gil Diniz. Todo respeito ao orador que está na tribuna, a questão de ordem precede aqui. O tempo dele está preservado. Não, era 5 minutos, presidente. 5 minutos e 20 que tinha Eram está preservado, a gente vai retornar o tempo dele. Presidente, a minha questão de ordem é em cima do artigo 260, 261 e a sua sequência aqui, até no 262. O artigo 260, ele fala o seguinte, presidente. Toda dúvida sobre a interpretação do regimento interno, na sua prática ou relacionada com a Constituição, considera-se questão de ordem. O 261, presidente. As questões de ordem devem ser formuladas com clareza e com a indicação precisa das disposições que se pretende elucidar. Parágrafo 1º, presidente. Se a deputada ou o deputado não indicar inicialmente as disposições em que se assenta a questão de ordem, o presidente não permitirá a sua continuação na tribuna e determinará a exclusão da ata e do diário da Assembleia das palavras pronunciadas. O que está acontecendo aqui, presidente? Bancada de esquerda está confundindo o que é pela ordem do que é questão de ordem. Quando fazem a questão de ordem, sequer apresentam qual dúvida regimental que eles querem. Então, eles querem que nós cumpramos aqui o regimento. Concordo com a deputada Mônica. Salvo engano aqui, o artigo 18 do regimento interno, ele fala sobre... Ele fala sobre... eu estou com o regimento na mão, deputada Mônica. Vossa Excelência não vai me dar aula aqui. O Marquinhos da sua assessoria me dá aula, a senhora não. É que dispositivo agora, não é artigo, também posso dar aula de português. Até questão de ordem interrompe, presidente. Totalmente antirregimental. Então, só explicando aqui para os deputados da bancada de esquerda, que chegaram aqui agora, que querem... Aí, ó, de novo, interrompeu de novo, presidente. Não podemos interromper o orador. Temos que ter respeito. O orador está terminando de formular uma questão de ordem, como nós todos respeitamos os outros demais oradores. Depois, Vossa Excelência, deputada... Ele interrompeu o tempo inteiro, senhor presidente. Depois, Vossa Excelência vai ter o tempo para fazer sua questão de ordem. Deputado Gil Diniz, finalize sua questão de ordem. Presidente, finalizando aqui a questão de ordem, realmente, eu interrompo, presidente, para tentar manter minimamente a ordem nesse plenário, usando o regimento, a ferramenta regimental. Presidente, eu estou tentando explicar aqui para os pares, eles não querem ouvir, deputado Olim, não querem entender e não querem cumprir o regimento e querem aqui pregar virtude, deputado Balas. Então, presidente, a minha questão de ordem é no seguinte sentido, que se cumpra o regimento, eu faço questão que somente os temas em discussão realmente sejam discutidos na tribuna, porém, nós precisamos do compromisso da bancada de esquerda, da minoria, do Partido dos Trabalhadores, do PSOL, que doravante, presidente, nós só tratemos dos temas de cada projeto. E, obviamente, tratar aqui, explicar para os pares a diferença entre questão de ordem e pela ordem. Muito obrigado, presidente. Com a palavra, uma questão de ordem, deputada Mônica Seixas. Só lembrando que, segundo o regimento, questão de ordem inicialmente apresentada, artigo 18, inciso F, é atribuição do presidente, interromper o orador que foge da temática discutida. Esse é o regimento e eu entendo que a gente não tem que discutir acordo sobre o regimento. A gente tem que cumprir o regimento, porque senão a situação do senhor fica delicadíssima, assim como fica delicadíssima a situação do Gil querendo presidir pelo senhor. Então, reformulando a questão de ordem do PSOL, da Paula, apresentada inicialmente, questão de ordem, presidente, artigo 18, que de apresentar o dispositivo não é o artigo, aula de português, o senhor também conhece o regimento, é o presidente, respeito Vossa Excelência. O regimento prevê que o orador tem que se ater à matéria discutida. Nós estamos discutindo laudo permanente para os autistas, não pessoas trans nos esportes. Gostaria que o senhor respondesse, se o senhor vai permitir que continue. Agora, pedido da deputada Mônica Seixas,
devolvo a palavra ao deputado Paulo Mansur, que se atenha ao tema. Eu gostaria e aí de nós, saber, eu gostaria a partir de de saber quanto hoje, tempo eu esse tenho. presidente, cumprindo um pedido de vários deputados aqui dessa casa, nós cumpriremos o regimento para que todo orador que se for à tribuna se atenha ao tema em discussão. Tá. Mas daqui para Questão de frente ordem, ou senhor eu presidente. posso Questão de ordem. falar do meu projeto? Questão de ordem, senhor Que eu presidente. comecei falando... Questão de ordem, senhor presidente. Hã? Questão Porque de a ordem. deputada falou Com a agora... palavra, deputado. Questão de ordem. Deputado Carlos César. Senhor presidente, isso é um absurdo, querer falar que a fala do deputado vai contra o que está no projeto. Ele iniciou a fala dele defendendo o projeto dos autistas. E ele entrou no outro projeto dele fazendo uma analogia que tem a ver, que tem tudo a ver. Isso é um absurdo, falar que a fala não pode... Agora aqui, o orador que está discutindo, ele não pode falar determinada coisa. Onde nós vamos chegar? Nós vamos ter uma censura aqui na casa? Senhor presidente, não tem acordo esse tipo de coisa. E, André, eu estou falando de temas atuais. Ele está falando de tema atual. Segunda-feira agora, teve uma tragédia no colégio, ou não teve? Eu fiz um projeto de lei em cima disso. Quando que eu reúno todo mundo aqui para falar? Eu não posso falar, não posso usar o meu tempo. Nós queremos... Eu já comecei falando. Presidente, questão de E ordem. outra coisa, se a deputada quiser presidir a casa, ela que vá candidata a presidente. Deputado Paulo Mansur. Você quer presidir a casa? Sai candidata. Deputado Paulo Mansur. Vai ser presidente da Assembleia. Deputado Paulo Mansur. Presidente, questão de ordem. Essa presidente suspende essa sessão por 5 minutos para manter a ordem.